Obrigado eu pelo convite que me foi feito para apresentar este livro, que, enfim, se isto fosse uma prova de oratória, talvez eu começasse por uma fórmula mais ou menos condicional, do tipo: eu gostaria de vos dizer que o livro que vou apresentar é um livro extraordinário. Seria mais ou menos uma fórmula deste tipo. E dito assim, parece uma espécie de meta-frase, uma meta-linguística, uma meta-linguagem, mas não é, é exatamente aquilo que eu sinto e aquilo que penso, que de facto é um livro extraordinário e é uma felicidade para uma editora que acaba de nascer, ou pelo menos tem apenas 2 livros editados antes deste, poder editar este livro, que é de facto, para além de ser extraordinário, é em si mesmo uma edição que se pode considerar quase uma edição inédita, porque foi feita de propósito para aqui, foi feita ad hoc no sentido, não no sentido às vezes pejorativo da palavra, mas ad hoc precisamente no sentido com esta finalidade, de ser editado aqui em Portugal por esta editora. A Crónica dos Sentimentos, enfim, o título, de facto, já foi uma recolha dos textos narrativos do Kluge por volta do ano 2000, julgo eu, no seu recanto, e depois, 16 anos depois, em França, foi editado numa edição diferente daquela que era a edição alemã, e que vai em 2 volumes, também ela feita de propósito para o universo francês e que transforma completamente a edição alemã. O que significa, e aqui se temos novamente uma edição feita de propósito para ser editada em Portugal, verificamos que, de facto, o Kluge, digamos, aceita este trabalho, este processo de trabalhar os seus próprios livros, à medida que o tempo passa, não é? E que os seus próprios textos têm esta maleabilidade, porque isto só é possível porque, de facto, a sua escrita, o conjunto, a matéria que constitui a sua obra literária é suficientemente maleável para se poder sujeitar a este tipo de trabalho de transformação editorial permanente. A semana passada vimos aqui 2 filmes, um filme, uma grande-metragem, aliás uma das mais conhecidas do Kluge, provavelmente aquela que o mais liga à Nouvelle Vague, a sua relação com a Nouvelle Vague, ou então com o chamado novo cinema alemão, do qual ele foi um dos principais, digamos, representantes e apoiantes, uma vez que assinou em 1962 um documento fundamental que se chamava precisamente Manifesto para o Novo Cinema Alemão. Vimos esses filmes, a grande-metragem, e depois filmes pequenos, mais próximos daquilo que ele faz, enfim, no tempo mais próximo de nós, que ele faz agora em termos cinematográficos, e que estes filmes pequenos, sobretudo, têm muito que ver, ou podem ser uma espécie de correspondente em termos de imagem e de imagem em movimento daquilo que são os seus textos literários, os seus textos narrativos. Provavelmente o nome de Kluge, para a maior parte das pessoas, de resto, estará mais próximo, é mais facilmente, julgo eu, associável ao cinema, e depois é que vem o Kluge escritor, mas ele próprio reivindica que a sua condição de escritor é anterior à sua condição de cineasta. Anterior não do ponto de vista cronológico, histórico, mas anterior no sentido em que ele entende que a sua atividade de cineasta, a sua obra enquanto cineasta, decorre precisamente da sua obra literária e da sua condição, do seu estatuto de escritor. Um estatuto que, aliás, ou uma condição que começou por levantar as suspeitas de um dos seus principais mestres e dos quais ele foi colaborador, que foi o Adorno. O Adorno
que achava o Klug um excelente jurista, mas tinha dúvidas e até olhava com uma certa suspeita que ele se dedicasse às coisas da literatura. Talvez por um excesso simultaneamente de zelo e de exigência. Ele achava, o Adorno, na sua enorme exigência, achava que depois do Proust não era, era quase ocioso as pessoas dedicarem-se a essas coisas da literatura. E viu com maus olhos, digamos assim, que o Klug se começasse a consagrar e a investir na coisa literária. Bom, evidentemente eu falei aqui do Adorno e do Klug como um dos assistentes do Adorno e imediatamente, evidentemente, o situei em termos não só históricos, mas também em termos intelectuais. Enfim, o Klug é muito mais novo que o Adorno, porque era um jovem discípulo, um jovem colaborador da Escola de Frankfurt, e essa é, digamos assim, o seu lugar genealógico mais legítimo e aquele lugar que ele vai reivindicar a vida inteira e ainda hoje. Reivindicação que, de resto, não é assim tão fácil como isso, porque tanto o Adorno como a Escola de Frankfurt, pelo menos a certa altura, até muito recentemente, levantavam uma série de suspeitas. Primeiro porque o projeto crítico da Escola de Frankfurt era encarado como qualquer coisa de ultrapassado. O mundo atual já não se compadecia com aquela exigência crítica e, sobretudo, com aqueles instrumentos teóricos da crítica, muito dialéticos, muito hegelianos e, sobretudo, muito, enfim, com um jargão bastante complicado. E, além disso, a própria crítica da indústria cultural que a Escola de Frankfurt tinha feito esbarrava numa espécie de obstáculo, que era o facto de a indústria cultural ser de tal modo o próprio ambiente em que nós vivemos que não conseguimos, digamos, conquistar um lugar exterior à própria indústria cultural para, a partir desse lugar exterior, fazer a crítica. E, portanto, digamos, é a própria ideia de crítica cultural que entrou, em certa altura, em colapso. E eu estou a fazer esta observação retrospectiva para percebermos que, no fundo, o Klug, retomando muito embora toda a doutrina e todo o ensinamento e todo o tipo de exigência crítica e reivindicando a força da crítica cultural, ele submete-a a uma operação de transformação que se subtrai com grande força às críticas que foram feitas, pelo menos desde os anos 80, à Escola de Frankfurt. E, desde logo, este título, Crónica dos Sentimentos, ajuda a perceber em que medida é que ele subtrai a essa, digamos, aos princípios teóricos mais rígidos da teoria crítica da Escola de Frankfurt e do Adorno em particular. Ao introduzir a palavra sentimento, obviamente ele está aqui quase digamos, a provocar-nos, uma vez que ele vem de um lugar todo ele dedicado às coisas da razão e da crítica. Como é que alguém que erige a razão como farol fundamental da sua escrita ousa intitular o seu livro Crónica dos Sentimentos? Bom, em primeiro lugar, um leitor desprevenido provavelmente poderia pensar, não são certamente os leitores do Klug que pensam isso, mas alguém que esbarra com o livro na livraria, Crónica dos Sentimentos, poderá pensar que existe aqui qualquer coisa que tenha a ver com sentimentalismo. Estamos nos antípodas desse universo, não há aqui absolutamente nada de sentimentalismo, pelo contrário, há muita teoria e muita literatura. E, sobretudo, uma convicção de que há uma força poética da literatura e há uma força literária da teoria. E, portanto, nós estamos aqui perante um conjunto, uma matéria literária, e eu digo matéria porque, de facto, isto é um amontoado de objetos dispares, heteróclitos, heterogéneos, cuja unidade é apenas aquela que lhe é conferida
pelo método de escrita e pelo método de pensamento do próprio clube. Mas tudo é suscetível aqui de entrar neste livro. Observações sobre as coisas, sobre detalhes mais íntimos, sobre a vida cotidiana, sobre pessoas, sobre filósofos, sobre pensamentos, sobre episódios da história presente ou contemporânea, sobre episódios da história mais recuada e mais remota. Não há nada que possa ser estranho e exterior ao universo de clube. Simplesmente ele não pretende que estes fragmentos do mundo se tornem numa espécie de totalidade. Não há nada que lhe seja mais estranho do que a ideia de totalidade. Para ele, a verdade está no fragmento e na brevidade e não na totalidade e naquilo que é, digamos, que tem a pretensão de se tornar eterno. E, nesse aspecto, ele também aí é um bom discípulo da escola de Frankfurt, nessa atenção pelo detalhe e, sobretudo, na atenção por aquilo que o Benjamin chamava os hieróglifos do nosso tempo. Os hieróglifos do nosso tempo. Aquilo que permite apreender o mundo em que vivemos, o nosso presente, a nossa época. E esta preocupação com os hieróglifos, ou esta preocupação em traduzir os hieróglifos do nosso tempo, faz destes textos qualquer coisa que poderíamos designar como diagnóstico do presente. Mesmo quando se referem a coisas muito longínquas do presente, do nosso tempo, eles são sempre, de alguma maneira, diagnósticos do presente. E aí, de facto, o Pulk é um escritor muito alemão. Esta ideia do diagnóstico é uma ideia muito típica do pensamento e da literatura e da filosofia alemã, sobretudo do princípio do século, das primeiras décadas do século. A própria ideia de diagnóstico entrou também, ela, enfim, foi colocada sob suspeita, já não é, a partir de certa altura começou-se a dizer que já não era possível fazer diagnósticos. Evidentemente que o Klug não faz diagnósticos à maneira dos seus ascendentes alemães, sobretudo porque esses diagnósticos eram uma espécie sempre de história cultural universal. Ele aqui não pretende nunca essa totalidade e nem essa espécie de universalidade do diagnóstico. Mas a preocupação com, digamos, desmontar talvez não seja a palavra correta, analisar a própria máquina social. Aqui a ideia de diagnóstico tem muito a ver com essa ideia de análise, interpretação e formulação ou melhor, descrição dos próprios instrumentos e mecanismos da máquina social, da máquina cultural. É por isso que estes textos têm sempre uma enormíssima, quase utópica pretensão crítica. E na edição francesa, julgo que é o segundo volume, tem como título L'Inquiétance du Temps. A palavra inquietance não existe em português, inquietância não existe, mas também não existe em francês. E eu acho que a palavra francesa que serviu para o título, inquietance, foi ela própria arranjada com a cumplicidade do clube. E essa palavra serve para traduzir, enfim, não traduz porque a palavra alemã não é traduzível, mas que é a palavra Unheimlichkeit. O conceito de Unheimlich é um conceito, enfim, é uma palavra intraduzível, mas que faz parte de um texto famoso do Freud e que significa mais ou menos qualquer coisa que é simultaneamente familiar e que nos é estranha, não é? E que se torna sinistra exatamente porque tem essas duas dimensões. Ao mesmo tempo que é familiar, ela é estranha. Não é? É isso que é Unheimlich. Ora, esta inquietância, esta Unheimlichkeit, tempo que é colocado sob a condição de uma inquietação que o torna desconjuntado, the time is out of joint, recitava o Otelo do Shakespeare,
este desconjuntamento, se a palavra existe, do tempo é quase que aqui erigido em método narrativo fundamental. E de que maneira? Tudo isto são textos breves. Este livro é composto por textos breves, cujo género, como já perceberam e eu terei aludido no início, não é propriamente definível. Nós não estamos aqui nem perante contos, nem perante romances, nem perante ensaios, nem perante aforismos de ordem moral há século XVII, nem perante exatamente aquela escrita fragmentária que vem do romantismo. É indefinível o género do culto. Eu diria que a única, talvez o género do qual ele mais se aproxima, é qualquer coisa que também faz muito parte da tradição onde ele se inscreve, que é aquilo que os alemães chamam Denkbild. O Denkbild pode-se traduzir por imagem do pensamento. Aquilo que é, ao mesmo tempo, pensamento e imagem. Portanto, há aqui, e evidentemente o Kluge é um homem das imagens. Não só das imagens em movimento do cinema. Ele é um homem das imagens e esse saber sobre as imagens e, sobretudo, o uso que ele faz das imagens é transferida com bastante competência e com menor produtividade para estes textos. E o que é que corresponde a esta ideia do Denkbild? São pequenas prosas, pequenos textos em prosa, que são simultaneamente poesia e pensamento, ou literatura e pensamento, que são uma espécie de concentração ou abreviação daquilo que corresponderia num outro plano, na dissertação filosófica ou método dialético. O Kluge, enquanto discípulo do Adorno, tem também esta vocação dialética, simplesmente ele transforma essa dialética em textos concentrados. A dialética deve ser o máximo da concentração, e é isso que estes textos mostram. Ele consegue o máximo da concentração e da abreviação. É como se ele pegasse num romance do tipo Ana Karenina e, de um romance como a Ana Karenina, ele faz um texto que pode não ter mais do que uma página. Mas, no entanto, nós sentimos que naquela página estão lá em potência um romance do tipo da Ana Karenina, Guerra e Paz, ou outro romance destes tipos de roman fleuve. O Kluge não escreve um roman fleuve, mas escreve aquilo que alguém chamou um livro-mundo, o que ainda é, de certo modo, mais ambicioso do que o roman fleuve.